Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 314. A bordo da Arca Machine, o navio almirante da Frota Celeste. A enorme pressão emanada da Frota Celeste realmente faz com que o poder dos nossos piratas do dragão seja conhecido no mundo todo, disse Sota Kiryu com um leve sorriso, recostando-se preguiçosamente na cadeira de comando. Mas, isso acaba com qualquer esperança de uma aproximação silenciosa. Seu tom era calmo, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Sota não detestava esse tipo de ousadia, pelo contrário, estava apreciando-a. Os piratas do dragão já haviam superado há muito tempo os dias de furtividade e sombras. Agora comandavam uma frota gigantesca, tripulada por um exército de poderosos caças. Continuar usando táticas de ataque e fuga seria uma atitude mesquinha demais para o seu status. Ser rico e permanecer invisível é como usar seda no escuro. Ser forte e não demonstrar isso. Como o mundo poderia ter medo de você? Capitão, isso foi um descuido nosso, disse Lafitte, umedecendo os lábios com um leve arrependimento. Deveríamos ter enviado Enel à frente para bloquear os sinais dos caracóis transmissores em toda a ilha. Agora, nossa posição provavelmente se espalhou para todos os cantos do mundo. Se for esse o caso, nosso plano de atacar o reino de Adams pode já estar comprometido. Sota acenou com a mão em sinal de desdém. Não importa. Mesmo que Enel tivesse bloqueado os caracóis a tempo, a notícia ainda teria vazado. Os espiões escondidos por todo o reino de Marte teriam enviado relatórios assim que saíssemos da ilha. Ele deu uma risadinha baixa, a voz carregada de uma dominância casual. A única maneira de impedir isso teria sido destruir Marte completamente, exterminar toda a vida. Aí Enel poderia ter selado a ilha. Mas de outra forma, ele deu de ombros. É impossível. O reino de Marte era vasto, muito maior que Dressrosa. Mesmo que Enel liberasse todo o seu poder, a rede elétrica do Deus do Trovão mal conseguiria cobrir 1/10 da ilha. E além da ilha principal, havia 5 ou 6 ilhas satélites menores, qualquer uma das quais poderia retransmitir mensagens para o governo mundial. Bloquear as comunicações nesse local era simplesmente irrealista. Vamos prosseguir com a operação, disse Sota, batendo no apoio de braço da cadeira. Os 3 principais portos do Reino de Marte, a filial da CP-3 e a base da Marinha GT-3, designem um comandante para cada um. Ao seu comando, Robin e Lafitte começaram imediatamente a dar ordens. Não se esperava que esse ataque ao Reino de Marte fosse perigoso e, na verdade, o próprio Sota nem precisou mover um dedo. Logo depois, a grande frota celeste se dividiu em 6 esquadrões, cada um partindo em direção aos seus respectivos alvos por todo o reino. Fiquem de olho em todos os portos principais. Não deixem nenhum membro da realeza ou da nobreza escapar. Saquei tudo, até a última moeda. Sob o olhar sereno de Sota, as diversas divisões se dispersaram, irradiando intenções assassinas enquanto avançavam em direção aos seus objetivos. A Arca Machine, entretanto, navegou diretamente para a capital real, a cidade de Bari. Capitão Lafitte recomeçou, com um sorriso divertido nos lábios. Ouvi dizer que o rei Marte Luís XVII foi abençoado pelos dragões celestiais, agraciado com uma Akuma no Mi do tipo zoomítica. Ah, é? Sota arqueou uma sobrancelha. Sim, disse Lafitte, reprimindo o riso. Embora pareça que ou a fruta é fraca, ou o próprio rei é um caso perdido. A fruta se chama zoomítica, espírito da cabeça voadora. Sua habilidade permite que ele remova a cabeça e a deixe voar livremente. Ele fez uma pausa, claramente apreciando o absurdo. Durante o dia, o rei gosta de espionar funcionários e cidadãos. À noite, ele se entrega a bisbilhotar assuntos privados. Qualquer um pego se comportando mal é executado. Qualquer mulher por quem ele se interesse, ele arrasta para o palácio para o prazer. Nem mesmo as esposas e filhas dos ministros são poupadas. Sota soltou uma risadinha baixa. Uma habilidade de decapitação? Tipo a fruta Chop Chop, só que pior. Ele recostou-se sem se impressionar. Uma suposta zoomítica, mas mal é mais forte que uma fera selvagem. Esse tipo de fruta é para demônios insignificantes, não para guerreiros. Duvido que ele consiga derrotar sequer um pirata de 5ª categoria do Novo Mundo. O sorriso de Lafitte se alargou. Então talvez o rei não lhe interesse. Mas o item que está sendo guardado pelo esquadrão CP-0 possa lhe interessar. Os olhos de Sota brilharam de curiosidade. E o que seria isso? Lafitte apresentou um arquivo. De acordo com as informações de Morgans, a unidade CP-0 de 3 homens estacionada aqui está transportando uma Akuma no Mi, uma zoomítica desconhecida. Nesse momento, o interesse de Sota aumentou imediatamente. Uma Akuma no Mi não identificada, hein? Isso sim é emocionante. É como abrir uma caixa misteriosa. Supostamente a fruta tem manchas pretas. A CP-0 a apreendeu numa operação policial, continuou Lafitte. Mas a operação foi barulhenta. Metade do submundo já sabe disso. Então, antes de visitarmos esse tal rei, disse Sota com um sorriso lento, vamos dar uma passada na base da CP-3. Gostaria de dar uma olhada naquela fruta. Ele deu uma risadinha discreta. Embora eu tenha a impressão de que Enel também possa estar interessado nisso.
Como Barry insistiu em destruir sozinho a filial da Marinha GT-3, Enel assumiu o comando do Esquadrão CP-0, auxiliado por Law e Bartolomeu. Enquanto isso, Souta estava a caminho da cidade de Bari junto com a Imperatriz Pirata, ambos visando o rei e as defesas da CP-3 no mesmo local. Kuma, Moria e vários poderosos ex-guerreiros de Impel Down foram designados para invadir os 3 principais portos, enquanto Capone Bege liderou um esquadrão especial de pilhagem ao lado da unidade Serafim, a capital real, cidade de Bari. Dentro do palácio, o rei Luís XVII de Marte tremia pálido, enquanto chegavam notícias da invasão dos Piratas do Dragão. Rápido! Reúnam todos os tesouros, gritou ele freneticamente. Vamos para a filial da CP3, escaparemos com a proteção deles. Ele segurava um cajado dourado com firmeza, a voz embargada pelo desespero. Capitão Bonaba, ele latiu assim que chegou à base CP3. Você precisa me levar com você. Nossa família real serviu Saint Mars fielmente por gerações. Você tem que me proteger. O líder da CP0, Bonaba, franziu a testa, seus olhos penetrantes se estreitando perigosamente. Rei Luís, levar você sozinho já é uma coisa, mas arrastar todo o seu exército real e concubinas, você só vai nos tornar um alvo ainda maior. Sua voz era fria, carregada de desprezo. Bonaba e sua equipe estavam transportando uma Akuma no Mi de imenso valor. Escortar o rei sozinho seria administrável, mas o homem havia trazido dezenas de concubinas e quase 1000 guardas reais. Aquilo serviu praticamente como um farol para as forças de Souta os localizarem. Mesmo que não fossem massacrados, a missão fracassaria. O rei Luís engoliu em seco sob o olhar fulminante de Bonaba. Então, trarei apenas 7 concubinas. Minhas favoritas. Ele as apontou rapidamente, uma para cada dia da semana. A expressão de Bonaba não mudou. Só vamos levar você. Seu tom era glacial. Se não fosse pela ligação de Luís com São Marte, ele teria abandonado esse rei patético há muito tempo. O trio CP0 já havia se resignado a sacrificar toda a filial CP3, se necessário, apenas para garantir o transporte seguro da fruta. Para eles, os componentes CP1 a CP9 não passavam de ferramentas descartáveis. Capítulo 315. A aura gélida no rosto de Bonaba fez o rei Marte Luís XVII estremecer. Diante da escolha entre a sobrevivência e a beleza, ele escolheu sem hesitar, a própria vida. Majestade, por favor, não nos abandone. As 7 concubinas que ele escolhera gritaram, com a maquiagem borrada de lágrimas. Antes, elas se sentiam privilegiadas por serem as favoritas do rei, mas agora estavam sendo descartadas como brinquedos quebrados. Algumas das mulheres que ele havia raptado já haviam aceitado seus destinos. Algumas até desejavam que aqueles piratas rebeldes o matassem. Capitão Les, leve a guarda real e escolte as consortes reais até o porto ocidental. Sob o olhar frio de Bonaba e os olhares desesperados de suas concubinas, o rei Luís cerrou os dentes e fez sua escolha. Se as rainhas sobreviveriam ou não, dependeria do destino. CP3, envie 2/3 de seus agentes para cobrir a retirada da rainha, ordenou Bonaba calmamente, com os olhos semicerrados. Ele pretendia usá-los para desviar a atenção dos piratas Dragão Selvagem. Enquanto isso, ele, o rei, e alguns capitães da CP3 escapariam silenciosamente com as Akuma no Mi em mãos. Dessa forma, suas chances de sobrevivência seriam muito maiores. Sim, senhor. O chefe da filial da CP3 tinha uma expressão impassível, mas entendia perfeitamente. Os agentes enviados para encobrir a retirada estavam sendo jogados aos lobos. Entre os guardas reais, as concubinas e os agentes da CP3, o grupo de evacuação era numeroso e desajeitado. Não demoraria muito para que os piratas Dragão Selvagem os descobrissem. Seguindo a ordem do rei, a unidade CP3 avançou rapidamente em direção ao porto ocidental sob o céu noturno. Entretanto, o esquadrão CP0 de Bonaba conduziu o rei e vários capitães CP3 para longe do escritório regional, mas em vez de se dirigirem ao porto, eles se refugiaram em uma pequena casa na parte baixa da cidade. O plano deles era esperar até que a atenção dos piratas fosse desviada para a força de evacuação maior, antes de escaparem silenciosamente. Pouco depois, um relâmpago cortou o céu escurecido pela tempestade. Em meio a trovões estrondosos, uma figura ofuscante desceu sobre a capital do reino de Bali. Ele não se dirigiu ao Palácio Real. Em vez disso, foi direto para a filial da CP3. Yahara, CP0 do governo mundial, rasteja até aqui diante do seu Deus. 100 milhões de volts, castigo divino. Enel surgiu com um estrondo de trovão, erguendo a mão para invocar um colossal pilar de relâmpagos que obliterou o quartel-general da CP3 num instante. Buon. Diante dos olhos aterrorizados dos cidadãos, o emblema do governo mundial foi reduzido a escombros fumegantes. Ninguém? Eles fugiram? A expressão de Enel escureceu. Aqueles agentes da CP haviam abandonado seus postos e fugido. Estalo. Num relâmpago, ele se materializou diante de um grupo de ilhéus trêmulos. Formigas, digam-me para onde correram, disse ele preguiçosamente, com um tom cortante de fria impaciência. O significado era claro, uma mentira, e ele as transformaria todas em cinzas. Eles foram para o oeste. Sob o domínio do deus, os aldeões apontaram freneticamente para o oeste. Por meio de seus sentidos eletromagnéticos, Enel confirmou que eles não estavam mentindo. Sem dizer mais nada, seu corpo irrompeu em relâmpagos, perseguindo sua presa. Desta vez, Barré não estava roubando seus oponentes. Ele mesmo esmagaria aquele time da CP0.
Com o desaparecimento do Deus do Trovão, o grupo escondido de Bonaba nas favelas respirou aliviado. Esse é o Deus do Trovão Enel. Uma recompensa de 1,33 bilhão de berries, sussurrou um dos agentes da CP0, tremendo. Vamos para o norte, disse Bonaba com firmeza. Os portos do leste e do sul são alvos óbvios. O oeste agora é um campo de batalha. O norte deve ser o mais seguro. Por precaução, o rei Luís ativou sua habilidade. Sua cabeça se desprendeu e voou alto no ar para explorar o terreno à frente. Sem perceberem que seriam perseguidos imediatamente, fugiram para o norte, saindo da cidade. Mas, ironicamente, se ele não tivesse usado aquela habilidade de cabeça voadora, os piratas dragão selvagem talvez não os tivessem encontrado. Infelizmente para ele, a fruta do olhar de Viola captou a localização deles, marcando sua posição exata. Assim que deixaram a capital, um enorme navio de guerra voador surgiu no horizonte, a Arca da Profecia. De longe, a tripulação já conseguia ver as ruínas fumegantes do ramal CP3. Vá atrás deles. Enel caiu na armadilha deles, disse Solta Kiryu calmamente, com o braço em volta da cintura da Imperatriz Pirata, um leve sorriso curvando seus lábios. Segundo o relatório de Viola, Enel perseguiu o grande grupo que seguia para o oeste, enquanto o rei e a unidade CP fugiram para norte. Parece que esses agentes da CP têm algum cérebro, afinal, murmurou Lafitte, ajeitando sua cartola. Se Viola não tivesse visto a cabeça voadora do rei, até nós poderíamos ter caído no erro. Que coincidência, Solta deu uma risadinha. Talvez seja o destino, o julgamento divino finalmente os alcançando. Talvez a sorte deles tenha melhorado desde que Solta contatou Baccarat, a mulher com a fruta da sorte. Ele fez uma anotação mental. Era hora de invocar Baccarat a bordo da Arca da Sorte. Com a sorte dela ao seu lado, até mesmo os 5 anciãos e Mu teriam dificuldades para pegá-los desprevenidos. Ao mesmo tempo, nas profundezas do brilho dourado do Gran Tesouro, outra parte do grande plano dos piratas dragão selvagem estava em andamento. O próximo passo em sua viagem para o Novo Mundo começaria com o içamento do próprio Gran Tesouro aos céus. Assim que estivesse no ar, Tesouro faria uma grande declaração ao mundo, que ele estava se juntando aos piratas dragão selvagem. Perder uma fonte tão gigantesca de tributo celestial e dinheiro para proteção faria até os dragões celestiais sangrarem. Afinal, os cofres do Gran Tesouro continham mais de 500 bilhões de berris em dinheiro líquido, sem mencionar seus estoques infinitos de ouro, joias e tesouros de luxo. Tesouro não era chamado de homem mais rico do mundo à toa. Embora grande parte da riqueza reluzente da cidade fosse proveniente dos poderes despertados de sua fruta dourada, o ouro verdadeiro que ele controlava ainda era suficiente para formar um gigante do tamanho de uma montanha. Menos de meia hora depois, a Arca da Profecia finalmente alcançou Bonaba e o grupo em fuga do rei Luís. Bonaba não conseguia acreditar. Eles tinham sido tão cuidadosos. Como puderam ser encontrados tão rapidamente? Havia algum espião entre eles? Capitão Bonaba, o navio de guerra voador está se aproximando. O que fazemos? Gritou um capitão da CP3 com o rosto pálido. O rei estremeceu, o medo quase o consumindo. A enorme aeronave avançava como uma besta divina, sua sombra envolvendo a floresta. Separem-se, gritou Bonaba. Você pega o rei Luís e foge. Nós nos separamos aqui. Ele e seus 2 camaradas do CP0 se separaram do grupo, na esperança de desviar a atenção. Espere. Bonaba, leve-me com você. Gritou o rei desesperadamente, aterrorizado com a ideia de ser deixado para trás. Ele sabia que seguir a unidade CP3 mais fraca significava morte certa. Até mesmo um oficial de baixa patente dos piratas dragão selvagem poderia massacrá-los a todos sem que Solta Kiryu movesse um dedo. Capítulo 316. Sob o olhar penetrante e autoritário de Bonaba, o chefe da filial da CP3 arrastou o rei Luís e fugiu às pressas. Bonaba separou-se imediatamente de seus 2 subordinados da CP0 e correu na direção oposta. Lorde Solta, eles se separaram. Viola relatou rapidamente, pois sua capacidade era insuficiente para acompanhar os 2 grupos simultaneamente. Vou atrás do esquadrão CP0. O resto é com você, Hancock. Solta Kiryu deu um tapinha brincalhão no quadril da Imperatriz Pirata antes de se transformar, sua figura alongando-se e contorcendo-se na forma de um dragão divino, disparando em direção ao céu na direção indicada por Viola. Deixe esse rei inútil comigo. Boa, Hancock murmurou com as bochechas levemente coradas enquanto olhava para Solta com olhos deslumbrados. Mas quando ela se virou para encarar os outros novamente, sua expressão mudou instantaneamente para a arrogância dominadora e gélida pela qual era temida. A toda velocidade. Se não conseguirmos capturar aquele rei insignificante, transformarei todos vocês em pedra. Hancock declarou com a voz trovejando de fúria real. Ela não se importava nem um pouco se envergonhava Lafitte ou Viola. Os membros da tripulação Dragão Selvagem, no entanto, já estavam acostumados com as mudanças de humor da Imperatriz. Sim, senhora. Enquanto Solta fugia, a Arca da Profecia avançou novamente a toda velocidade, aproximando-se rapidamente do rei Luís e das forças da CP3 em fuga. No chão, Bonaba e seus 2 subordinados da CP0 olharam para trás e congelaram. Um enorme dragão divino descia do céu em direção a eles. Capitão, é Solta Kiryu, ele mesmo está vindo. Apesar de serem assassinos implacáveis treinados pelo governo mundial, a presença que os ameaçava os encheu de medo e desespero primitivos. Há um usuário de Akuma no Mi do tipo reconhecimento na tripulação Dragão Selvagem. Bonaba murmurou amargamente.
ele se sentiu completamente encurralado. A única tarefa que lhes fora atribuída era escoltar uma Akuma no Mi não identificada, e agora, estavam envolvidos em um ataque da tripulação Dragão Selvagem ao Reino de Marte. Se ele soubesse, jamais teria parado na filial CP3. Ele teria fugido diretamente de volta para Marejois. A menos que eu coma a fruta do diabo eu mesmo? Pela primeira vez, o pensamento surgiu. Mas comer uma Akuma no Mi designada para transporte era um crime capital para os agentes da CP. Somente aqueles concedidos pelo governo mundial podiam ser consumidos. Roubar a fruta da missão significava morte, mesmo que alguém sobrevivesse ao campo de batalha. Mas então, Bonaba se lembrou de alguém. Fukuro, outrora um membro de elite da CP9, falhou em sua missão de escolta e foi condenado à morte. Mas conseguiu escapar, juntou-se aos piratas das feras e agora vive livremente como um dos seus 6 voadores. Se a Akuma no Mi for forte o suficiente, eu consigo escapar de Sota Kiryu, e nunca mais volto para o governo. E se for fraco, então eu me rendo e espero que a tripulação Dragão Selvagem me aceite. As chances são pequenas, mas ainda assim há uma chance. Sem aviso prévio, Bonaba rasgou o recipiente de frutas que estava trancado. Seus 2 subordinados olharam horrorizados. Capitão, não. Você vai nos matar junto com você. Os esquadrões CP0 seguiam um código de responsabilidade hierárquica. Se um roubasse a fruta da missão, os outros compartilhavam a mesma culpa. Bonaba nem sequer olhou para eles. Sinto muito, mas pretendo viver. Ele mordeu profundamente a fruta do diabo. Num instante, seus braços se transformaram em asas negras, emplumadas e poderosas. É um Zoan, um tipo voador mítico. Os olhos de Bonaba brilhavam com uma esperança desmedida. Ele bateu as asas com força, elevando-se aos céus. Vista de cima, a expressão de Sota escureceu. Então você comeu. Sua voz era calma, calma demais. Mesmo que Bonaba conseguisse voar, ele não escaparia. A fruta e Bonaba pertenceriam à tripulação Dragão Selvagem. Bonaba. Seus próprios companheiros de equipe gritaram com ele não mais respeito, apenas ódio. Bonaba se recusou a olhar para baixo. Nenhum deles tinha família. Nenhum deles possuía títulos. Eles eram instrumentos do governo, recrutados para servir à lealdade e à utilidade. Se eles tivessem famílias, talvez ele tivesse hesitado. Mas eles não tinham nada. Não pense que asas vão te salvar. A voz de Sota ecoou do nada. Seu corpo desaparecendo na invisibilidade, encolhendo, acelerando. Além da percepção humana. O coração de Bonaba gelou. Então, dor, uma força esmagadora inimaginável atingiu seu crânio. O mundo ficou branco. Seu corpo despencou, penetrando no solo e deixando uma cratera profunda. Os 2 membros restantes do CP0 paralisaram de horror. Suas mentes gritavam, corram, e dispararam em direções opostas. Mas uma onda avassaladora de Aki do Conquistador os atingiu, congelando seus corpos em pleno pique. Num instante, Sota reapareceu. Ele esmagou os 2 agentes contra o chão com brutalidade e sem esforço. Se eu deixar você escapar, Sota disse com um sorriso frio. Que tipo de reputação teria o criminoso mais procurado do mundo? Ele recolheu Bonaba, que estava inconsciente, e os 2 agentes da CP0 feridos. Esses serão excelentes doadores de sangue, e doadores fantasmas para os novos cadáveres de Moria. Ele lançou um olhar para as asas negras de Bonaba. Que poder será que essa Akuma no Mi possui? Ele murmurou pensativamente. As asas eram a única característica manifestada. Bonaba não teve tempo de despertar mais nada. Ele descobriria em breve. Sota transformou-se suavemente de volta na forma de um dragão divino e alçou voo, levando os 3 consigo. Enquanto isso, Enel finalmente capturou a guarda real e a unidade de evacuação do CP3. Um único disparo de seu dragão trovão aniquilou a formação deles. Eles não ofereceram resistência. Vocês insetos, ousam zombar de um deus? Enel rugiu, desferindo golpe após golpe de raios estrondosos antes de se transformar novamente em pura eletricidade, correndo de volta em direção à capital. Se a tripulação Dragão Selvagem descobrisse que ele havia perdido os alvos reais, eles riam dele durante dias. Tal humilhação era impensável para um deus. Ele mataria aqueles vermes, não importava para onde eles corressem. Capítulo 317. Na estrada principal ao norte que sai do Reino de Marte, o rei Marte Luís XVII e o capitão da filial da CP3, juntamente com os agentes de elite da CP3, observaram com desespero a nave de guerra dourada se aproximar por trás deles. Eles não conseguiram escapar. Por mais que tentassem sacudi-lo, o navio apenas se aproximava. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Capitã Chica, pense em alguma coisa. Dominado pelo pânico, o rei Luís agarrou o capitão do CP3 pelo braço com a voz trêmula. Ele já podia prever o trágico fim que o aguardava. Se ele fosse capturado pelos infames criminosos da gangue Dragão Selvagem, como rei de uma nação escravagista, ele certamente seria transformado em uma oferenda pública, um símbolo a ser destruído. Afinal, Sota Kiryu, o dragão das planícies selvagens, certa vez gritou: libertem os escravos, no arquipélago Sabaldi. E o reino de Marte era conhecido em todo o mundo por sua antiga e arraigada escravidão. Como governante nacional de um império escravista, o rei Luís sentiu então puro terror. Antes disso, ele se orgulhava de manter essa antiga tradição, atraindo dragões celestiais e nobres de todo o mundo para passar férias, negociar e comprar escravos. Mas agora, temos que nos dispersar e correr. Quem escapar, escapará.
Até mesmo a capitã Chica, comandante da filial CP3 conhecida por sua calma e precisão, estava perdendo o controle. Não havia nenhum plano, nenhuma estratégia de fuga funcionária agora. Diante do poder absoluto, até mesmo correr era apenas um desejo. Sob o olhar horrorizado do rei, o capitão Chica puxou o braço dele, libertando-o, e deu uma ordem aos berros. Dispersem-se. Agora, as elites do CP3 se dispersaram imediatamente em todas as direções, deixando o rei Luís ali parado, atônito e sozinho. Seus cães, vocês ousam me abandonar? Vocês todos vão morrer de forma horrível. Lord Mossente destruirá toda a sua linhagem. O rei Luís gritou, enfurecido e histérico. Ele jamais imaginara que ele, o governante, seria o abandonado. Mas com o navio de guerra dourado agora sobrevoando, ele só conseguiu proferir palavrões enquanto fugia em pânico. A bordo da Arca da Profecia, eles se separaram. Vou atrás deles. Assim que Viola relatou a situação, Lafitte abriu as asas e mergulhou. Nós também iremos. Perona, junto com Baby 5 montada em búfalo, saltou da arca e disparou em direção aos agentes em fuga. Uf! Pensar que pode fugir de mim? A Imperatriz Pirata Boa Hancock fez um gesto de comando com a mão. Bruno, abra uma porta para sua Imperatriz. Bruno ativou a fruta porta-a-porta, abrindo um portal brilhante que levava diretamente ao chão. Hancock, Robin, Monet e vários outros desceram por ali com as armas em punho. O ritmo de Hancock explodiu numa velocidade estonteante. Seu alvo, o rei Luís, em pânico. Eu já prometi ao Lorde Solta que nenhum de vocês sairá daqui vivo. Um toque perfumado. O rei Luís olhou para trás, aterrorizado. E tudo o que ele viu foi uma perna longa e pálida passando rapidamente diante de seus olhos. Ah! Ele foi arremessado como um boneco de pano, caindo de cara no chão. Com o impacto, seu rosto endureceu como pedra, rachaduras se formando em suas feições enquanto ele desmaiava instantaneamente. Hancock não parou. Com aqui da observação, ela localizou a presença mais forte da CP3 e avançou em direção à Capitã Chica. Ao ver a própria Imperatriz perseguindo-o, o couro cabeludo de Chica ficou dormente. Suor frio escorria de sua testa. Acabou. A unidade CP3 deles acabaria como a CP9, aniquilado pela tripulação Dragão Selvagem. Ele considerou por um instante se a rendição seria possível, mas uma chuva de flechas cor-de-rosa caiu antes mesmo que ele terminasse o pensamento. Seu corpo congelou, endurecido, transformado em pedra. Lafitte abriu uma pilha de agente CP3, causando dezenas de cortes sangrentos. Os fantasmas da negatividade de Perona derrubaram outros dois que caíram de joelhos, soluçando em desespero. Baby 5, Robin e Monet subjugaram os demais agentes em seus respectivos setores. Os CP3 restantes foram perseguidos pela equipe da ARC, um após o outro, até que todos fossem capturados. A limpeza foi rápida. Esse é um usuário de zoomítica? Que fraco. Sugar pressionou a ponta da bota contra o crânio pétreo do rei Luís, sem se impressionar. Ela nunca tinha visto um usuário de zoomítica ser derrotado com um único chute. Tragam-no de volta. Extrairemos a fruta do diabo mais tarde. Robin deu a ordem de forma eficiente. Eles ainda precisavam retornar à cidade de Bari, a antiga capital de 1000 anos? Um lugar repleto de nobreza e riqueza. Uma cidade de decadência que só perde para Marejois e para o império de cassinos do Imperador de Ouro. As riquezas acumuladas aqui rivalizavam com 500 bilhões de berris. Ninguém tinha a intenção de deixar aquilo intocado. Não muito tempo depois, Solta Kiryu, em sua forma de dragão divino, retornou carregando 3 importantes prisioneiros. Bonaba, Rei Luís, e um agente CP0 de alto escalão. Eles foram fixados de maneira diferente. Os usuários da Akuma no Mi eram isolados e fortemente amarrados, enquanto os agentes CP0 e CP3 restantes foram contidos de acordo com os protocolos padrão de transporte de escravos. A maioria desses agentes foi treinada em Rokushiki. Eles seriam excelentes escravos para a alimentação de sangue, para gerar continuamente flores de cristal de sangue. Enquanto isso, na cidade de Bari, Enel já havia destruído a sede da CP3 em um ato de fúria. Ele havia capturado inúmeros nobres e ministros dentro do Palácio Real, interrogando-os para obter informações sobre a localização do rei e do CP0. A capital foi incendiada. A fumaça tomou conta do ar. Civis saíram correndo e gritando. Quando Solta chegou e confirmou que os alvos já haviam sido assegurados, Enel congelou. Sua expressão se contorceu em constrangimento. Ele havia perseguido as pessoas erradas. Ele, um deus, havia caído na armadilha de um impostor. A vergonha era insuportável. Solta, no entanto, não zombou dele. Ele simplesmente lhe disse para ir reforçar os 3 principais portos, Shinkami, Shinten e o porto de Hyundai. Enel desapareceu num relâmpago, furioso e humilhado. Comecem a saquear o tesouro. Levem todos os despojos para o navio. Solta deu a ordem com a voz firme e fria. Ao mesmo tempo, GT3, ramo naval. A enorme fortaleza da marinha estava em ruínas. Tiros e fumaça enchiam o ar. Barré estava de pé, cercado por cadáveres, esmagando o crânio de um vice-almirante da marinha em sua mão. Vice-almirante Rei Vermelho, comandante da base GT3, tinha sido massacrado como uma criança. Patético. Isso é chamado de vice-almirante? Só o gato vale a pena enfrentar. Barré jogou o cadáver de lado como se fosse lixo. Em meio às ruínas destruídas, um oficial de comunicações aterrorizado falou através de um transponder em forma de caracol. Almirante da frota. GT3 caiu.
O herdeiro demoníaco Barret destruiu a base, o vice-almirante Rei Vermelho está morto. Mas uma enorme sombra caiu sobre ele. Bang! Barret o chutou para longe e pegou o caracol com o transponder. Sengoku, hein? Não me esqueci. A caçada que você, Garp, e sua frota Booster Call lideraram anos atrás. Lembro-me de tudo. Seu sorriso se alargou, selvagem e faminto. Espere por mim. Eu lhe pagarei tudo. E desta vez começarei matando 5 vice-almirantes. Uma onda de Aki do Conquistador crepitou pelo ar. Os olhos do caracol transmissor reviraram, espumou e desmaiou. Comunicação. Destruído. Capítulo 318. Na sede da Marinha, Marineford. No momento em que chegaram as notícias da morte do vice-almirante Red King e da declaração de guerra descarada de Barret, a expressão do almirante da frota Sengoku escureceu a um nível aterrador. Com o estrondo ensurdecedor, ele bateu com força na mesa, reduzindo-a a pó de madeira. Maldito Barret! Malditos sejam os piratas Solta Kiryu! Seu rugido furioso ecoou por todo o gabinete do Marechal, seu Aki do Conquistador inundando a sala como uma tempestade. Não muito longe dali, dentro do escritório dos almirantes, o almirante Borsalino, Kizaru, parou no meio do corte de unhas, sua mão, geralmente preguiçosa, tremia levemente. Yari! Que assustador! Ele suspirou profundamente, um tom de pesar incomum se instalando em sua voz. Outra era turbulenta. Parece que os dias de tranquilidade estão chegando ao fim. As missões perigosas estavam aumentando. Nem mesmo os almirantes podiam garantir a sobrevivência. Afinal de contas, Akainu Sakazuki, o mais implacável de todos, já havia sido caçado pelos piratas Solta Kiryu. E mesmo agora, seu destino permanecia desconhecido. No gabinete de estratégia, o vice-almirante Tsuru franziu profundamente a testa. Ela não conseguiu encontrar uma maneira de suprimir o crescente poder dos piratas Solta Kiryu. Os piratas ruivos pareciam dispostos a se aliar aos piratas do Barba Branca, tentando estabilizar o equilíbrio do Novo Mundo. Enquanto isso, os piratas da Big Mom estavam trabalhando para se aliar aos piratas das Feras de Kaido, formando uma frente unida ao lado de Solta Kiryu para resistir ao governo mundial. Não fosse pela frota aérea dos piratas de Solta Kiryu, o governo mundial e o quartel-general da Marinha não seriam tão passivos. Os 5 anciãos não temiam os Yonko que controlavam territórios. Eles temiam um inimigo cuja base não podia ser localizada. O governo nunca temeu a Toto Land da Big Mom, nem o Wano do Kaido. Eles tinham espiões infiltrados em todos os lugares. Mas e a frota de Solta Kiryu? O exército revolucionário? Suas bases eram fantasmas. Talvez tenhamos que deixar Shanks atuar como mediador, murmurou Tsuru. Estabelecer um pacto secreto entre os fuzileiros navais, os piratas ruivos e os piratas do Barba Branca, para suprimir a revolta no Novo Mundo. Com base em seu conhecimento sobre Shanks, isso tinha uma alta probabilidade de sucesso. Shanks não gostaria que o Novo Mundo caísse no caos. Mas Barba Branca não concordaria facilmente. Como poderiam forçá-lo a fazer isso? Talvez, incriminar Solta Kiryu por atacar um dos filhos de Barba Branca. Tsuru ponderou as probabilidades, revisando plano após plano. Mas naquele exato momento, chegou a notícia. Os 5 anciãos já estavam a caminho do Novo Mundo. Garp e Kuzan também haviam iniciado uma missão secreta. O governo estava a agir. Se os 5 anciãos tivessem sucesso, as preocupações de Tsuru desapareceriam. Mas ela continuou preparando planos alternativos por precaução. Enquanto isso, no maior porto do Reino de Marte, o Porto do Dragão Ascendente. Aqui, o comércio de escravos floresceu com mais crueldade do que até mesmo no arquipélago de Sabaldi. Casas de leilão, mercados de escravos, vendedores de órgãos e agiotas clandestinos alinhavam-se na enorme cidade portuária. Todas as principais facções do submundo exerciam influência aqui. Quando Kumadori, Kumagevel e Bonen e as forças da Ilha Celeste de Viper invadiram o porto, eles ficaram atônitos, sem palavras. Escravos com coleiras e grilhões enchiam as ruas, todas as raças imagináveis. Repugnante. Imundo. Este país é desumano. Os cabelos rosados de Bonen ondularam em fúria. Ela cerrou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Padre Kuma, fortaleça seu coração hoje. Nós os vingaremos. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Esses nobres mercadores e traficantes mereciam nada menos que a aniquilação. Entendido. Kuma tirou suas luvas brancas, revelando suas enormes mãos em formato de pata. Uma onda de violenta intenção assassina irrompeu. Hoje o tirano julgará esta terra. Ataque. Com o grito de Bonen, Viper se transformou em um dragão com escamas de espada. Liderando os executores de Scipieia e guerreiros Shandian diretamente para o distrito do mercado de escravos. Os guardas dos nobres entraram em pânico com o ataque. Ursus Choque de Kuma destruiu complexos inteiros. Até mesmo os membros mais experientes do submundo abandonaram seus territórios e fugiram. Agora você está livre. Os piratas Solta Kiryu espalharão luz pelo mundo. Bonen chutou para longe um nobre arrogante e libertou um grupo de garotas escravizadas, gritando apaixonadamente enquanto suas correntes se quebravam. Naquele momento, eles estavam do lado da justiça. Este reino santo, protegido pelo governo mundial, não era nada além de um antro de pecado. Nós estamos salvos. Os escravos de olhar inexpressivo ergueram os olhos, e a vida retornou ao seu olhar. Quando viram a bandeira carmesim dos piratas Solta Kiryu tremulando no céu, eles jamais se esqueceriam disso. Muitos escravos libertos juntaram-se à luta imediatamente?
espalhando a libertação por todo o porto. Enquanto isso, os repórteres de Morgans registraram cada momento para o mundo, mas os outros 2 portos eram diferentes. Ali não houve misericórdia, apenas matança e pilhagem. Moria Shiryu da Chuva e os monstros de Impel Down invadiram o porto de Shingen e o porto do Verdadeiro Céu. Tesouros destinados a Marejois, armas destinadas ao quartel-general dos fuzileiros navais? Tudo se transformou em carnificina. Os mares ficaram vermelhos. Gritos ecoavam por toda parte. Mesmo com as forças da Marinha e da CP estacionadas no Reino de Marte, a resistência desmoronou em poucas horas. Os Morgans transmitiram a invasão por todo o submundo. Espiões divulgaram a informação para o mundo todo. A cena lembrava a queda de uma nação. Os reis do submundo silenciaram. A vingança de Sota Kiryu era absoluta. Para retaliar contra o governo mundial e os 5 anciãos, ele escolheu destruir o reino ancestral dos dragões celestiais, uma nação que sobreviveu à guerra do século perdido, agora dizimados em uma única campanha. O reino vizinho dos dragões celestiais, o reino de Adans, tremia de terror. Seus membros da realeza começaram a fazer as malas para fugir, rezando para que eles não sejam os próximos. Eles imploraram ao governo mundial por proteção. Entretanto, Shanks, o ruivo, ficou sabendo da notícia. Seu coração se encheu de uma determinação sombria. Sota Kiryu era uma força desestabilizadora perigosa e o responsável pelo assassinato de seu pai. Shanks intensificou o contato com Barba Branca e até mesmo os 5 anciãos. Seu objetivo agora era inequívoco: elimine Sota Kiryu. Capítulo 319. A capital imperial do Reino de Marte, cidade de Bari. Capitão do Tesouro Real e das propriedades dos grandes nobres, recuperamos quase 100 bilhões de berris apenas em dinheiro vivo, sem contar as montanhas de ouro, prata e joias. Nem mesmo Lafitte, de rosto pálido e raramente demonstrando emoção, conseguiu esconder o rubor de excitação em suas bochechas. Essa capital era ainda mais rica que Dressrosa. Não só a família real era rica, os nobres transbordavam de riquezas. Só esse ataque à capital já tinha enchido os cofres deles até a borda. Era o tipo de pescado farto que deixava a boca pingando óleo. A maioria dos nobres já foi executada pelos escravos libertados. Nico Robin, usando seus óculos escuros e com a expressão impassível de sempre, fez a reportagem. Aos olhos dela, aqueles nobres nunca mereceram piedade. Seus pedidos de misericórdia e seus gritos de agonia não conseguiram abalar seu coração indiferente. Essa notícia já se espalhou por todo o submundo. TSC, Morgans é realmente algo fora de série. Sota Kiryu estava sentado casualmente no alto trono real, aceitando uma fatia de fruta de Baby 5. Ele estalou a língua, mas parecia completamente despreocupado. Com a rapidez com que essa informação se espalhou, o próximo alvo, o reino de Adans, certamente já tinha ouvido falar do ocorrido. É provável que sua família real e nobres já estivessem fugindo, levando consigo suas riquezas. Isso significava que o plano de marcha dos piratas presa de dragão precisava de ajustes. Afinal, os planos nunca acompanham a realidade. Principalmente porque os caracóis com transponders tornaram praticamente impossível conter as informações. E eles sabiam que isso aconteceria no momento em que falharam em bloquear a rede de sinais do Reino de Marte. Capitão, devemos prosseguir para o Reino de Adans. Lafitte tentou acalmar sua excitação. Saquear os reinos ancestrais dos dragões celestiais era um lucro grande demais para ser ignorado. Mesmo que os nobres de Adans conseguissem escapar, não poderiam levar tudo, ainda haveria tesouros valiosos. Sota Kiryu deu uma risadinha, mordendo um pedaço de carne assada oferecido pela Imperatriz Pirata. Se vocês fossem os 5 anciãos e descobrissem nossos movimentos, o que pensariam? A maior vantagem de sua frota aérea era a velocidade. Eles podiam desaparecer e reaparecer em qualquer lugar do Novo Mundo. Então, por que agir da maneira óbvia? Agora todos acreditavam que os piratas presa de dragão atacariam os 2 reinos ancestrais restantes dos dragões celestiais em seguida. O que significava? Ele faria o oposto. Eles certamente vão armar emboscadas em torno desses 2 últimos reinos. Lafitte raciocinou rapidamente. Dentre eles, o empobrecido reino de Prisker tinha pouco valor, enquanto o rico reino de Adans era a armadilha óbvia. Sota Kiryu deu um sorriso irônico. Depois de uma refeição farta, você descansa. Em seguida, fomos para uma base dos fuzileiros navais do Novo Mundo. Vou eliminar a Marinha do Novo Mundo, uma fortaleza de cada vez. Como o mundo inteiro já estava especulando sobre seus próximos alvos, ele simplesmente frustraria todas as expectativas. Ele tinha bastante tempo, e sua frota aérea podia cruzar o Novo Mundo de um lado para o outro com facilidade. Entendido. Vou revisar a operação. O alvo em Adams Kingdom será substituído por uma base dos fuzileiros navais. Lafitte rapidamente apresentou 2 bases de candidatos. Vamos atacar a base G5, declarou Sota Kiryu com voz fria e divertida. Chegou a hora de expor o vice-almirante Vergo, o espião da família Don Quixote. Humilhar a marinha? Quebrar a espinha dorsal deles publicamente? Para revelar que até mesmo suas elites estavam infiltradas. Isso representaria um golpe muito mais profundo do que qualquer derrota em campo de batalha. Sim, capitão. Lafitte fez uma reverência e se preparou para cumprir a ordem. Só o ataque deles ao Reino de Marte provavelmente renderia de 300 a 400 bilhões de bagas. Uma soma superior à soma das recompensas das tripulações principais de todos os 4 imperadores.
Para reinos dessa magnitude, até mesmo as famosas recompensas de 4 ou 5 bilhões de bagas dos imperadores foram apenas algumas semanas de receita comercial. Enquanto aguardava o retorno dos outros após o ataque aos 3 principais portos, Solta Kiryu mandou trazer Bonaba à sua presença para interrogá-lo. Zoô mítico, ave fênix negra. Que tipo de besta divina ridícula é essa? Sua habilidade mítica é capacidade reprodutiva aumentada 10 vezes? A expressão de Solta escureceu enquanto Bonaba explicava nervosamente. Além do aumento da capacidade reprodutiva, a fruta concedia apenas voo padrão e alta regeneração, como qualquer zoon aviário. Então, o que ele deveria fazer? Usar Bonaba como galo reprodutor e criar um exército de híbridos? Então, um pensamento lhe ocorreu. Seu próprio corpo, reconstruído, reforjado, fundido com inúmeras sequências de fatores de linhagem, apesar de ter compartilhado sua vida com várias mulheres. Não havia crianças. Nenhum. Sua estrutura genética transmigrada era incompatível? Mas isso não deveria ser possível. Neste mundo, humanos e homens-peixe tiveram filhos. Gigantes e sereias tiveram filhos. A família Charlotte tinha meia dúzia de variantes híbridas interraciais. A compatibilidade genética deste mundo era absurdamente alta. Solta virou a cabeça. Seu olhar percorreu a Imperatriz Pirata, o bebê 5, Monet e Robin. Lentamente, uma fria intenção assassina surgiu em seus olhos. Talvez, a característica de fertilidade do zoon mítico poderia ser incorporada à sua própria linhagem dracônica. E havia alguém que sonhava em ter um filho. A voz suave do bebê 5 ecoava em sua memória. Eu quero ter um filho seu. Ele havia prometido a ela. Parece que você nem sequer se qualifica para se tornar um pacifista dos piratas presa de dragão. Nem sequer digno de ser mantido como escravo de sangue. Bonaba gritou, implorando por misericórdia, mas Solta o ignorou. Ele arrastou Bonaba para o laboratório da Arca do Testamento. Sob o olhar indiferente de pacifista Teaz, Solta Kiryu pôs fim à vida de Bonaba pessoalmente, banhando-se no sangue da zoon mítica. No último suspiro de Bonaba, pacifista Teaz ativou o sistema de extração Dark, recuperando a habilidade da Akuma no Mi zoon mítica, ave fênix negra. As escamas draconicas de Solta absorveram o sangue, e seus lábios se curvaram. Vamos ver se consegui multiplicar por 10 a minha capacidade de conceber. Hora de testar. Ele levou suas mulheres de volta para dentro da Arca da Aliança. A Imperatriz Pirata, a mais forte entre elas, deu o primeiro passo à frente. Seus olhos ardiam de orgulho e saudade. Ela também sonhava em dar à luz seu primeiro filho. Agora que ela sabia que ele buscava o mesmo, ela o enfrentaria com tudo o que tinha. Capítulo 320. 2 dias depois. Para o Reino de Marte, esses 2 dias foram repletos de gritos e luto. Para a Arca da Aliança, esses 2 dias foram repletos de excessos desenfreados. A orgulhosa e deslumbrante Imperatriz Pirata, a criada obediente, a fria e emocionante Mulher da Neve, a pequena perona de cabelos rosa, Violeta, uma mulher devotada e elegante, até mesmo Nico Robin, a guardiã da informação calma e serena. Ninguém escapou da paixão implacável de Solta Kiryu. Lorde Solta, será que realmente teve sucesso? A Imperatriz Pirata encostou-se nele, com a voz cheia de expectativa. Seu coração já transbordava de sonhos e futuros imaginados. Solta Kiryu sorriu com total satisfação. Confiamos no destino. Parecia que sua linhagem de dragão divino estava realmente evoluindo. Ele estava se tornando cada vez mais parecido com um dragão lendário em todos os sentidos. Sentindo que suas principais forças estavam retornando à capital, Solta pôs fim aos 2 dias de luxo desenfreado. Quando os navios de guerra aerotransportados retornaram, com os porões completamente cheios, Solta deu a ordem. Um grande banquete foi realizado em toda a capital. O ânimo de todos estava em alta, com exceção de Enel, que parecia irritado por razões que ninguém se deu ao trabalho de perguntar. Até mesmo Barré participou do banquete. Naquela noite, sob a proteção da escuridão, a frota aérea dos piratas presa de dragão partiu do Reino de Marte, escapando dos olhos de todos os espiões e informantes. O antigo reino foi deixado em ruínas. Os escravos libertos tomaram os navios e fugiram para o mar em meio a grandes ondas. Revolucionários e forças do submundo aproveitaram o caos, apoderando-se dos recursos e riquezas deixados para trás, bebendo o caldo depois que os piratas presa de dragão comeram a carne. O exército revolucionário, em particular, aproveitou-se do colapso para recrutar muitos escravos libertos que possuíam força útil, aumentando consideravelmente suas fileiras. A destruição do Reino de Marte se espalhou rapidamente pelo mundo, amplificada pelo governo mundial. Para as pessoas comuns, os piratas presa de dragão haviam se tornado um pesadelo. Mas Morgans, o autoproclamado rei das grandes notícias, relatou uma história bem diferente. Que os piratas presa de dragão libertaram inúmeros escravos e executaram nobres tiranos. Barto, Eldrago, Burgess, Doc Kivan Augur e muitos dos membros mais recentes receberam cartazes de recompensa novinhos em folha. Até mesmo muitos ex-prisioneiros de Impel Down receberam recompensas atualizadas. Após o incidente na Terra Santa, o incidente em Dressrosa e agora o incidente no Reino de Marte, todos os membros dos piratas presa de dragão obtiveram recompensas surpreendentemente altas. Especialmente as lendas. Conde Vermelho Ledfield, Herdeiro do Diabo Barré, Tirano Kuma. Cada um agora detinha recompensas superiores a 3 bilhões de bagas, aproximando-se do nível dos 4 imperadores.
O total das recompensas acumuladas pelos piratas presa de dragão agora chegava a centenas de bilhões, superando o total combinado das tripulações dos 4 navios imperadores. A recompensa pessoal de Sota Kiryu permaneceu inalterada, mas com 8,8 bilhões de bagas, ele sozinho equivalia a 2 imperadores juntos. E com a adição de Red Arrow, Barrei e Kuma, só esses 4 já superaram todos os 4 imperadores. A Imperatriz Pirata Shiryu da Chuva, o deus do trovão Enel, Moonlight Moria, Crocodile e os ex-lutadores de elite de Impel Down possuíam recompensas agora comparáveis às das Calamidades e dos Comandantes Doces. Entretanto, o sangue novo da tripulação Law Bonnie, Bege, Bartu e outros estava ascendendo a uma velocidade assustadora, equiparando-se à elite dos Flying Six e aos comandantes de divisão de Barba Branca. A frota aérea não parou de comemorar durante a viagem. Eles festejaram dia após dia, enquanto a frota navegava em direção à Fortaleza Marinha G5 nas regiões fronteiriças do Novo Mundo. A estratégia de Sota era simples. Movimente-se de forma imprevisível, impedir que o governo mundial siga suas intenções. Entretanto, o governo mundial já havia se mobilizado em direção ao reino de Adams, preparando uma emboscada contra os piratas presa de dragão. A destruição do reino de Marte foi um golpe doloroso. Até mesmo São Marcos Marte se sentiu enojado de raiva. O reino de Marte era o tesouro particular da linhagem Marcos, uma nação isenta do pagamento do tributo celestial. Metade de sua riqueza veio diretamente do reino de Marte. E agora? Centenas de bilhões de frutos silvestres foram colhidos pouco antes da época de arrecadação de fundos. Sota Kiryu, eu vou te matar com minhas próprias mãos. Marcos nem sequer retornou à Terra Santa. Ele correu direto para o reino de Adams na esperança de armar a armadilha. Uma frota liderada por Aokiji, Touro Verde e Garp também se dirigia para Marte e o reino de Adams. O reino de Marte havia mergulhado no caos e na anarquia. A marinha foi forçada a dividir suas frotas para conter a região. Em Mary Geoise, as 4 estrelas anciãs estavam prontas para teletransportar figuras poderosas como Isaac, Estil Bon Kong e Black Horse Tenzi para o reino de Adams através do Círculo Mágico de Marcos. Se os piratas presa de dragão aparecessem, eles os esmagariam completamente, mesmo que isso lhes custasse tudo. Em Marineford, o vice-almirante Tsuru conseguiu contatar Shanks, o Ruivo, buscando uma aliança contra Sota Kiryu. Os piratas presa de dragão haviam se tornado poderosos demais, ameaçando o equilíbrio do Novo Mundo. Shanks viajou para Elbaf, na esperança de obter um apoio massivo. Mas, Dor e Broj, que haviam retornado recentemente de sua jornada de duelo, junto com Kashi e Oimo, recusaram. Eles eram amigos dos piratas presa de dragão. Eles não levantariam armas contra eles. As batalhas de Sota contra o governo mundial estavam alinhadas com o orgulho de um guerreiro gigante. Como poderiam se opor a ele? Nem mesmo a fama e a reputação de Shanks conseguiram comovê-los. Enquanto o mundo inteiro debatia se os piratas presa de dragão atacariam o reino de Adams ou o reino de Prisker, uma onda de choque de notícias diferente rompeu. O vice-almirante Vergo, comandante da base de fuzileiros navais G5, foi revelado como o oficial de mais alta patente do exército Coração Vermelho da família Don Quixote. Será este o brilhantismo de Doflamingo ou a incompetência da marinha? À medida que os jornais da manhã se espalhavam pelo mundo, Sota Kiryu autorizou a transmissão ao vivo do ataque à base G5. Às 10 horas da manhã, a transmissão começou. Fumaça e fogo tomaram conta das telas. Os piratas presa de dragão já haviam tomado a fortaleza. O que significava? A Morgans foi informada com um dia inteiro de antecedência. Garra! Senhoras e senhores, bom dia! Velhos amigos e rivais, vocês estavam esperando para ver qual reino os piratas presa de dragão atacariam? Bem, você errou o palpite. Sota Kiryu retornou às regiões fronteiriças do Novo Mundo. Surpreso? Chocado? Os altos escalões do governo mundial e do quartel-general da marinha mergulharam em completo silêncio. Sota Kiryu havia escapado completamente da emboscada. Eles agora aguardavam no reino de Adão? Para ninguém. E a revelação de que um comandante de elite dos fuzileiros navais era um espião pirata? Foi uma humilhação indescritível. Os 5 anciões estelares e Sengoku cerraram os punhos. O golpe em sua autoridade foi insuportável. Capítulo 321. Quando a transmissão ao vivo mudou para um novo canal, todos que assistiam puderam ver claramente as ruínas devastadas da base G5. A outrora sólida fortaleza da filial da marinha fora reduzida a escombros. Torres desabadas, paredes destruídas e chamas que rugiam até o céu, enquanto uma densa fumaça encobria a paisagem. Vergo jamais esperara por isso. Ele tinha acabado de retornar ao G5 depois de escoltar Isaac até Marejois. Ele ainda tentava desesperadamente encontrar uma maneira de salvar Don Quixote do Flamingo. Então, de repente, os piratas Sota Kiryu atacaram sua fortaleza, e sua identidade secreta foi revelada ao mundo. Isso significava que a última esperança da família Don Quixote havia desaparecido. Sem o apoio do quartel-general da marinha, Vergo sozinho jamais conseguiria resgatar do Flamingo das garras de Sota Kiryu. E agora, destituído de sua patente e status de vice-almirante, Vergo havia caído em completo desespero. Então era você naquela época. Aquele que interceptou as informações que Corazon estava entregando ao quartel-general da marinha. Trafalgar Law segurava a cabeça decepada de Vergo na mão, sua expressão contorcida de raiva, seus olhos frios como sangue.
Anos atrás, na Ilha Minion, no Mar Azul Norte, antes da chegada de Doflamingo, Corazon já havia conseguido contatar os fuzileiros navais. Ele estava prestes a entregar as provas criminais da família Don Quixote a um oficial de ligação da Marinha. Essa ligação era Vergo. No momento em que obteve os documentos, Vergo atacou Corazon diretamente. Corazon, que já estava ferido por ter roubado a Opi no Mi, escapou por pouco com vida, apenas para ser interceptado novamente por Doflamingo, que havia chegado após descobrir a verdade. Quando Doflamingo descobriu que seu próprio irmão era um espião da Marinha, ele não hesitou. Ele atirou em Corazon sem demonstrar qualquer emoção. Corazon, mortalmente ferido e sangrando por uma dúzia de balas, usou o resto de suas forças e o poder da fruta da calma para esconder Ló e silenciar todos os sons. Ele morreu sorrindo. Proteger a família. Isso é crime? Mesmo com a cabeça decepada pela Opi no Mi, Vergo falou com uma leve serenidade. Ele nunca se arrependeu de seguir Doflamingo. Ele nunca se arrependeu de ter matado Corazon? O traidor. Proteger a família, sim. Talvez nenhum de nós estivesse errado. A expressão furiosa de Ló foi se acalmando lentamente, tornando-se silenciosa como uma lâmina submersa no gelo. Mas mesmo assim, você deve morrer. Com um lampejo de aço, a lâmina amaldiçoada Kikoku partiu a cabeça de Vergo ao meio num movimento limpo. Desta vez, não se tratou de uma separação cirúrgica limpa, facilitada pelo Opi no Mi, mas uma execução verdadeira e definitiva. TCH direito, que desperdício. Não é? Ele teria sido um zumbi perfeito. Ou pelo menos um servo de sangue. Jeco Moria e Capone Bege estalaram a língua em sinal de pesar, mas ao verem a expressão de Ló, deixaram o assunto para lá. Vamos cuidar dele depois. Ainda podemos fazer algo com ele. Moria murmurou enquanto recolhia o cadáver de Vergo. Se o Dr. Ogbat o costurasse corretamente, Vergo ainda poderia servir como um poderoso soldado morto-vivo. A transmissão continuou. Diante do mundo inteiro, os piratas Solta Kiryu destruíram uma base da marinha. Bartolomeu enfiou repetidamente o rosto na tela de transmissão do Denden Mushi, apresentando-se em voz alta e gritando sua devoção a Solta Kiryu. Alguns dos antigos monstros de Impel Down anunciaram com orgulho sua lealdade à tripulação, provocando abertamente o quartel-general da marinha e dizendo ao almirante da frota Sengoku para aumentar ainda mais suas recompensas. A arrogância deles fez Sengoku tremer de fúria. E finalmente, o próprio Solta Kiryu apareceu na tela. Ao seu lado estavam duas das mulheres mais deslumbrantes do mundo, a imperatriz pirata Boa Hancock e a criança diabólica Nico Robin. Só a visão já fez com que mais da metade dos piratas do mundo engolissem seco. A equipe do Big News Morgans, sabendo que Solta havia autorizado pessoalmente essa transmissão, entendeu que algo significativo estava por vir. Um de seus principais repórteres de campo avançou rapidamente, segurando um caracol de transmissão e um microfone, tremendo de expectativa. 5 anciãos. Almirante da frota. Devo dizer que estou desapontado. A voz de Solta viajou para todos os cantos do mundo. Invadir apenas um pequeno ramo dos fuzileiros navais como o G5. Sinceramente, estou desperdiçando minha magnífica frota aerotransportada com isso. O mundo congelou. Silêncio. Temer. O recrutamento em massa do governo mundial é aterrador. É possível produzir fuzileiros navais poderosos a qualquer momento. Então, em prol da estabilidade e do equilíbrio no novo mundo, Solta levantou a mão. Proponho que todos os fuzileiros navais se retirem do novo mundo. O mundo entrou em erupção. O G5 é o nosso primeiro alvo, mas não será a última. Minha tripulação assumirá a liderança na expulsão completa dos fuzileiros navais do novo mundo. 4 imperadores, se tiverem coragem, juntem-se a mim. Então ele olhou diretamente para Shanks, o ruivo. E especialmente você, Shanks, descendente dos dragões celestiais. Diga-me, você é um Yonko dos mares? Ou o queridinho do governo? Os Morgans quase explodiram de tanta empolgação. Em Marie-Joyce e Marineford, cancelem a transmissão. Todos os reinos bloqueiem a transmissão. Os 5 anciãos e Sengoku rugiram em pânico. Esta declaração era poderoso o suficiente para desestabilizar o mundo inteiro. Outra vez, eles subestimaram um único homem que jamais deveriam ter permitido ascender ao poder. Solta Kiryu, o matador de deuses. Capítulo 322. Em um certo trecho de mar no Novo Mundo, a bordo do Red Force, a expressão de Shanks, o ruivo, era sombria. Solta Kiryu o estava pressionando a entrar em confronto direto com o resto dos piratas do Novo Mundo. Desde que Solta Kiryu revelou publicamente a identidade secreta de Shanks como descendente dos dragões celestiais, o número de tripulações subordinadas aos piratas do ruivo diminuiu drasticamente. Mais de uma dúzia de tripulações piratas no Novo Mundo romperam completamente os laços com Shanks. Eles se recusaram a seguir a linhagem de um dragão celestial. Afinal, muitas tripulações piratas guardavam rancor contra os nobres mundiais, ou simplesmente desprezavam os dragões celestiais por sua crueldade e arrogância. Principalmente porque a equipe de Kiryu, juntamente com Morgans, repetidamente divulgou e amplificou o rumor. Shanks, o ruivo, é filho do líder dos Cavaleiros de Deus Figar Langarlin. Para uma tripulação jovem de Yonkou que já possuía poucos territórios e poucos subordinados, isso foi um golpe devastador. Não fosse a força esmagadora da tripulação principal de Shanks, o título de imperador poderia já ter sido retirado deles. Aquele maldito Solta Kiryu. Yasop e Lucky Hole praguejaram furiosamente, enquanto Beckman fumava silenciosamente ao lado deles.
com os pensamentos a mil enquanto buscava uma maneira de sair daquela situação. A bordo do Moby Dick, Barba Branca e Neugat também ouviram a mensagem por trás das palavras de Sota Kiryu. Isso o deixou irritado, mas também cauteloso. Se não fosse pela identidade agora problemática de Shanks, Neugat poderia realmente ter formado uma aliança mais profunda com os piratas do Ruivo pelo bem de Ace, dando-lhe tempo para crescer em segurança. Mas agora, devido à linhagem de dragão celestial de Shanks, Sota Kiryu o estava perseguindo abertamente, enquanto arrastava grande parte do Novo Mundo para reprimir tanto a marinha quanto os piratas do Ruivo. Neugat não teve outra escolha senão considerar cuidadosamente as consequências de uma aliança. Velho, além da cicatriz que o Roger te deu, aquele Figar Langarlin realmente acertou o outro. Ace, impetuoso e direto como sempre, não compreendeu as implicações políticas. Ele ficou mais chocado ao descobrir que alguém além do rei dos piratas havia causado um ferimento no corpo de Barba Branca. Mas o fato de Barba Branca nunca ter tido uma única cicatriz nas costas demonstrava seu poder. Aquele desgraçado era forte. Barba Branca não negou. As cicatrizes mais profundas em seu peito eram de Rox, de Roger e de Garlin. Marco franziu ligeiramente a testa. Ele sabia que Shanks era um homem honrado e íntegro, mas o sangue de um dragão celestial inevitavelmente incitaria o ódio. Muitos piratas vinham de nações destruídas por não conseguirem pagar o tributo celestial. Suas casas caíram no caos, forçando-os à pirataria, seja por motivos de sobrevivência, ambição ou vingança. Até mesmo a terra natal de Barba Branca, a Esfinge, foi destruída pela pobreza, incapaz de pagar o tributo. A ordem desmoronou, o crime se alastrou e o jovem Neugat lançou-se ao mar. Não se preocupe. Enquanto eu viver, ninguém vai encostar um dedo em você. Barba Branca acenou com a mão em sinal de desdém. Mesmo que toda a frota aérea de Kiryu aparecesse, ele não era do tipo que recuaria. Nem mesmo a frota celeste de Shiki, o Leão Dourado, conseguiu derrotá-lo naquela época. A frota de hoje não seria diferente. Ace. O treino se intensifica. Ele pôs fim a qualquer conversa posterior. Ele queria que Ace se tornasse independente, mas o tempo estava se esgotando. Em Onigashima, em vano. Vurururororo. Então Sota Kiryu quer expulsar os fuzileiros navais do Novo Mundo? Isso me cai como uma luva. Kaido engoliu o álcool de uma vez, gargalhando alto. O fato de Kiryu não o ter convidado quando atacou a terra sagrada do dragão celestial ainda o irritava. Mas agora que Kiryu estava atacando abertamente bases da marinha por todo o Novo Mundo, não havia como Kaido ficar de braços cruzados. E não é de admirar que ele sempre tenha sentido uma repulsa irracional por Shanks. Aquele bastardo ruivo era filho de Figar Langarlin. Uma linhagem de dragão celestial ao seu lado como imperador? Inaceitável. Kaido preferiria retornar à Era dos Três Imperadores. Ele preferiria reconhecer Sota Kiryu como imperador a tolerar Shanks. Mas, considerando o poder assustador da tripulação de Kiryu, é provável que eles não se importassem com o título de Yonko desde o início. Chefe Kaido, é óbvio que Kiryu está tentando nos arrastar para a guerra dele. Precisamos planejar isso com mais cuidado. A rainha já parecia exausta. Eles haviam sido usados como peões na guerra de Kiryu contra a Ilha dos Deuses e Demônios. King ficou gravemente ferido. Kaido sofreu ferimentos leves. Eles só conseguiram uma fruta do diabo. Enquanto isso, Shiki e Big Mom fugiram com tesouros, navios e dezenas de despojos. A tripulação do Barba Branca não ganhou nada, foram usados puramente como ferramentas. Não planejem nada. Se Kiryu quer esmagar os fuzileiros navais, então nós esmagaremos os fuzileiros navais. Kaido bradou, reunindo seu antigo exército de gigantes e marchando em direção ao centro do Novo Mundo. Que o governo mundial se concentre em Kiryu. Kaido apreciaria o caos. Se isso se transformasse em uma guerra mundial, melhor ainda. Essa era a destruição que ele tanto desejava. Totoland, Ilha Whole Cake. Mamamama. Com Kiryu causando todo esse espetáculo, os olhos do governo mundial não estarão voltados para nós por enquanto. Os olhos da Big Mom brilhavam com crueldade e calculismo. Ela temia represálias do governo mundial. Ela jamais poderia abandonar o território de Totoland que havia construído. Mas e agora? Sota Kiryu assumiu o protagonismo. Até que sua tripulação fosse derrotada, Totoland não seria alvo de ataques. Biscoito, Salgadinho, Leve, Barão Tamago e Pecons. Liderar as forças. Destruir uma ou duas bases dos fuzileiros navais. Como imperadores, devemos dar o exemplo. Sua risada ecoou como um trovão. Que Kiryu e o governo se destruam mutuamente. Ela levaria tudo que fosse deixado para trás. Sim, mamãe. Cracker e os outros saíram imediatamente. Katakuri permaneceu em silêncio, com os olhos brilhando levemente em vermelho, absorto em pensamentos. O Novo Mundo entra em erupção? Dezenas de ferozes tripulações piratas entraram em ação, respondendo ao chamado de Kiryu. Expulsar os fuzileiros navais do Novo Mundo. Para sempre. A transmissão desencadeou um incêndio florestal. A rebeldia de uma tripulação transformou-se numa revolta pirata em grande escala. O Novo Mundo se tornaria um mundo governado apenas por piratas. Sota Kiryu apareceu na transmissão ao vivo? Sorridente, afiado e zombeteiro. Então, fuzileiros navais, vocês protegerão a Terra Santa? Ou suas bases no Novo Mundo? Capítulo 323. A declaração de Sota Kiryu, ousada, dominadora e feita com absoluta confiança, espalhou-se pelo mundo como um incêndio florestal. De nobres a fuzileiros navais, inúmeros espectadores se viram engolindo em seco, com os rostos pálidos.
Isso foi uma loucura. Mesmo na era dos lendários piratas Rocks, outrora os tiranos senhores do Novo Mundo, nunca houve um capitão pirata que ousasse falar com tanta ousadia. Fuzileiros navais estacionados no Novo Mundo, esta é a sua última chance de se retirar. Suas vidas pertencem a vocês. Não os desperdicem apenas para proteger a vida extravagante e perdulária dos dragões celestiais. Um sorriso frio surgiu no canto dos lábios de Souta Kiryu. Seu olhar não demonstrava qualquer afeto. Com um braço em volta da Imperatriz Pirata e o outro em volta da Criança do Diabo, ele se virou para sair do campo de visão do Denden Mushi que transmitia. Garraa! Muitíssimo obrigado ao Lorde Matador de Deuses por seus conselhos ponderados e sua sincera preocupação. Morgans, o cara das grandes notícias, imediatamente entrou na conversa, com uma voz nauseantemente bajuladora. Fuzileiros navais da justiça. Pensem em suas vidas. Pensem em suas famílias. Por um salário mensal de algumas dezenas de milhares de Beli. O que você está desejando? Para eles? Sua voz, amplificada por todas as linhas de transmissão do mundo, atingiu em cheio o moral dos fuzileiros navais. A tensão se espalhou como uma praga. Todos os ramos dos fuzileiros navais no Novo Mundo estavam agora em alerta máximo. Eles podem ser atacados a qualquer momento? Pelos piratas Souta Kiryu, pelos 4 imperadores ou pelas inúmeras tripulações inspiradas a se revoltar. O Novo Mundo estava a segundos de entrar em combustão. Novo Mundo, Fortaleza Marinha G-14. Dentro da base, uma mulher de cabelos curtos e pretos e uma gargantilha preta, a vice-almirante Doll, estava no centro da sala de guerra. Sua expressão era sombria, urgente. Sem hesitar, ela convocou todos os majores e coronéis para uma reunião estratégica de emergência. A localização do G-14 era perigosamente próxima do paraíso dos piratas, Ashinozu, Ilha da Colmeia. Seu principal alvo de vigilância era a tripulação pirata de Wang Shi, uma das facções piratas mais ferozes da época. Agora, com o grito de guerra de Souta Kiryu ecoando pelo mar, Doll temia que a Ilha da Colmeia e inúmeras outras forças piratas estivessem prestes a entrar em revolta total. Se a situação entrasse em colapso, G-14 se tornaria a linha de frente da tempestade. E se o próprio Souta Kiryu escolhesse a G-14 como próximo alvo, ele descobriria que Doll e as forças de elite estacionadas ali não eram presas fáceis. Esta fortaleza era onde as elites da divisão Sword treinavam e se aprimoravam para enfrentar ameaças reais de piratas. Até mesmo o vice-almirante Garp já havia vindo aqui em busca de apoio, mas teve seu pedido negado devido à falta de autorização do governo mundial, o que o obrigou a atacar a Ilha da Colmeia sozinho. Aquela batalha terminou com a morte de um herói dos fuzileiros navais. Dentro da sala de guerra da fortaleza ficava General de Divisão Kujaku, portadora da fruta Chicote, neta do lendário estrategista Tsuru. Major-General Príncipe Gruz, usuário da fruta Clay, equilibrado e tático. Membros da SWORD, a unidade dos fuzileiros navais que atuou fora do comando oficial. Vice-almirante Doll, vamos manter a reunião G-14? Ou devemos nos retirar e reagrupar? Kujaku perguntou calmamente, embora a tensão em sua voz fosse inconfundível. Seu julgamento estratégico pendia para a evacuação. Permanecer significava o risco de aniquilação total. Aguardarei ordens do almirante da frota Sengoku. Doll disse com firmeza. Quanto a vocês, agentes da SWORD, deixem a base imediatamente e reagrupem-se com as forças principais. Ela se recusou a arriscar perder a neta de Tsuru. Kujaku e Gruz trocaram um olhar silencioso. Então balançaram a cabeça negativamente. Nós permanecemos. Se partirmos, a fortaleza pode cair antes que cheguem os reforços. Gruz disse baixinho. Contanto que não seja Souta Kiryu ou um grupo de Yonkou, podemos aguentar. Kujaku acrescentou. A boneca cerrou os dentes. Faça o que quiser. Ela exalou pesadamente. Ela não tinha autoridade para comandar a SWORD. A fortaleza passou para o estado de defesa máxima. Se um Yonkou ou Souta Kiryu aparecesse, eles abandonariam a ilha. Novo Comando Naval Mundial Fortaleza G1. Com o almirante Kuzan liderando Touro Verde e a frota de Garp em direção às vias navegáveis do reino de Adams, o comando agora estava nas mãos do vice-almirante Onigumo, um fanático leal ao almirante Akainu. Ele encarou friamente a imagem de Souta Kiryu na transmissão, o ódio ardendo com tanta intensidade que era quase visível. Souta Kiryu capturou Akainu? O símbolo e a ponta de lança do extremismo dos fuzileiros navais. É claro que a facção belicista o desprezava. Vice-almirante, após a queda do G5, todas as fortalezas do Novo Mundo podem ser os próximos alvos. Os levantes piratas estão se espalhando rapidamente. Precisamos estabelecer planos de evacuação e defesa. Não. O tom de voz de Onigumo era de uma calma sepulcral. Até que cheguem ordens. Nós resistimos. Até o último homem. Marineford conferência sobre estratégia de emergência. O almirante da frota Sengoku e o estrategista-chefe Tsuru permaneceram em silêncio. O que eles mais temiam tinha se concretizado. A influência de Souta Kiryu deixou de ser meramente pessoal. Ele havia unido os piratas caóticos do Novo Mundo em uma única direção, uma única onda de pressão. Nem mesmo Gold Roger havia feito isso. Uma nova era estava surgindo, e o mundo estava sendo arrastado para isso. Capítulo 324. Mesmo na Terra Santa de Mary Geoise, Imu e os 5 anciãos já pressentiam que a situação estava começando a sair do controle. Imu jamais imaginou que aquele pirralho, Souta Kiryu, pudesse exercer uma força de influência e união comparável à do deus Sol Nika.
Antes que o verdadeiro Deus Sol daquela era pudesse florescer, Imu estava sendo forçada a sair, encurralada por Sota Kiryu a ter que se expor. Após discutirem a situação com urgência, os 5 anciãos receberam a aprovação de Imu e imediatamente emitiram uma ordem abrangente. Consolidar todas as forças dos fuzileiros navais no Novo Mundo. Kong Osso de Aço e o almirante da frota Sengoku receberam a ordem rapidamente. As forças da Fortaleza G3 e G4 se unirão ao quartel-general G1 para formar uma frente defensiva conjunta. Forças da Fortaleza G6 a G9 reúnam-se em G9, perto do reino de Adams. Forças das fortalezas G10 a G15 converjam perto da Fortaleza G14, próximas águas da Ilha da Colmeia, para suprimir revoltas piratas. As fortalezas de apoio de retaguarda restantes devem se reagrupar perto da base G18, próxima ao território dos Cabeças de Ovo. Até a erradicação dos piratas Kiryu, o Novo Mundo manterá apenas 4 fortalezas principais. Todas as forças restantes serão concentradas para enfrentar os piratas Kiryu e os 4 imperadores. Sob a coordenação adicional de Sengoku e Tsuru, as ordens se espalharam rapidamente para todos os comandantes das fortalezas da Marinha no Novo Mundo, para evitar serem massacrados um a um pelos piratas. Os fuzileiros navais não tiveram outra escolha senão abandonar a maioria dos postos avançados e se reunir nas principais bases estratégicas. Cada fortaleza começou a reunir artilharia, evacuar suprimentos e mobilizar tropas em direção às suas novas posições designadas. Com apenas uma transmissão ao vivo de Denden Mushi, Sota Kiryu colocou todo o Novo Mundo em movimento. Os mares entraram em colapso, mergulhando no caos. À medida que as frotas da marinha viajavam, inevitavelmente entravam em conflito com tripulações piratas exaltadas, oportunistas ou ávidas por causar desordem. Somente naquele dia, centenas de batalhas irromperam por todo o Novo Mundo, uma densa fumaça atingia todo o horizonte. O segundo dia. Ao saber que o equilíbrio do Novo Mundo havia efetivamente entrado em colapso, Shanks, o Ruivo, sentiu uma crescente irritação. Sob seu comando, os piratas ruivos se mobilizaram para extinguir conflitos onde quer que pudessem. Primeiro reprimindo piratas sob sua própria bandeira. Em seguida, confrontam os piratas das feras e seus aliados. Entretanto, Edward Newgate, o Barba Branca, subjugou à força suas tripulações e territórios subordinados. Ele chegou a telefonar pessoalmente para Wang Shi na Ilha da Colmeia, um aviso direto raro. Barba Branca não queria fazer parte dessa guerra. No entanto, os piratas da Big Mom lançaram uma frota punitiva e aniquilaram a frota de transferência G20 dos fuzileiros navais em um ataque frontal. Os nomes dos biscoitos e salgadinhos Sweet Commanders se espalharam pelo Novo Mundo mais uma vez. A ação decisiva de Big Mom foi celebrada por inúmeras tripulações piratas. Enquanto isso, os piratas do Barba Branca que se esconderam, e os piratas ruivos, suspeitos por muitos de conluio com os fuzileiros navais, viram suas reputações ruírem. O título de homem mais forte do mundo escapou das mãos de Edward Newgate. As forças expedicionárias dos piratas das feras logo alcançaram a fortaleza G18, entrando em violento confronto com diversas frotas da marinha. Com a entrada de King Devil Fury e Jack the Drogued na luta, a fortaleza sofreu perdas massivas. Contudo, graças à sua artilharia esmagadora, ainda conseguiu resistir. Mas quando o próprio Kaido chegou, os comandantes da fortaleza quase perderam a cabeça e repetidamente solicitaram reforços imediatos ao almirante Aokiji. Sob o hálito flamejante do dragão de Kaido, metade das estruturas da fortaleza e dos canhões foram reduzidos a cinzas. Quando os fuzileiros navais estavam prestes a cair em desespero, um navio pirata com uma figura de proa em forma de dragão vermelho entrou nas águas. Kaido, você realmente vai servir de instrumento contundente para Sota Kiryu? O Novo Mundo mergulhando no caos não beneficia ninguém. Um estrondoso aqui do Conquistador varreu o mar. Até mesmo os lutadores de elite Tobi Roupo dos Piratas das Feras ficaram paralisados, seus corpos imóveis como se estivessem presos na lama. Aqui do Conquistador de Shanks era mais forte até do que o de Kaido. Mesmo entre os 10 gigantescos berserkers ancestrais, 3 ou 4 desabaram instantaneamente sob a pressão esmagadora. Ruivo, você de novo. Kaido, enfurecido por ter sido interrompido, lançou-se em forma de dragão diretamente contra a Força Vermelha. Se é briga que vocês querem, nós vamos enfrentá-los. Shanks enfrentou Kaido de frente, com Ben Beckman, Yasop e os oficiais prontos para a guerra. Eles já haviam lutado muitas vezes antes, e isso não seria diferente. Próximo à Fortaleza G18, um confronto cataclísmico entre imperadores irrompeu. Morgans, o grande destaque da notícia, quase perdeu a cabeça de tanta empolgação. Dessa vez, as manchetes se escreveram sozinhas. E essa batalha foi real, ambos os lados sofreram baixas. Um dos Tobi Roupo foi morto em combate brutal. O policial Rose, do grupo Red Hair, ficou gravemente ferido e à beira da morte. Enquanto isso, os piratas Kiryu, que causaram todo esse caos, havia desaparecido no mar após destruir a fortaleza G5. Os movimentos imprevisíveis de Sota Kiryu forçaram Saint Marcos Mars a conter Aokiji e Garp junto com a força principal da marinha perto do Mar de Adams. Eles ignoraram os pedidos desesperados de apoio do G18, e também não teve tempo de explorar a brutal luta entre Yonkou. Os piratas da Big Mom, aproveitando-se do caos, saquearam diversas bases abandonadas dos fuzileiros navais, acumulando um enorme espólio de uma só vez.
Outras tripulações piratas tomaram fortalezas, emboscaram frotas de reforço ou lançaram ataques contra as fortalezas da marinha recém-consolidadas. Tanto o quartel-general G1 quanto a fortaleza G14 enfrentaram intensos cercos de piratas, mas resistiram bravamente. Barba Branca reprimiu a tripulação de Wang Shi, mas outros piratas da colmeia o ignoraram e continuaram atacando o G14 implacavelmente. As frotas que atacaram G9 foram completamente aniquiladas. Abatido pelo almirante Touro Verde, Marcos Mars e a força principal dos fuzileiros navais aguardavam nas águas de Adams. Mas em vez de encontrarem os piratas Kiryu, foram cercados apenas por peixes pequenos. A frustração deles tornou-se insuportável. Novo Mundo, Ilha do Céu, Arquipélago de Barlon. A frota aérea dos piratas de Kiryu estava estacionada aqui, após ter conquistado com sucesso a Ilha Celeste. Este território ficava próximo ao domínio de Kaido, um dos mesmos penhascos de onde Kaido tentou seus inúmeros saltos suicidas. Kaido está lutando contra Shanks. Os fuzileiros navais estão claramente posicionados para nos interceptar. Solta Kiryu, você já decidiu se vamos atacar a fortaleza G18? Ou o reino de Adão? Ao analisar as informações coletadas, Barré estava praticamente tremendo de ansiedade, olhos ardendo de excitação. Ele estava pronto para desafiar qualquer um dos dois Yonkou, ou atacar de frente a força principal dos fuzileiros navais. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.